Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Mesmo com o Glorioso negando, jornalista assegura que o Botafogo conversa com Roberto Firmino. Seria uma ótima. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre David Ancelotti, novo técnico do Fogão, e sobre o possível novo estádio do Botafogo. Começo falando a respeito do nosso novo treinador, que desembarcou ontem no Rio de Janeiro e na parte da tarde já esteve no CT do Glorioso, no Espaço Lonier, observou a atividade comandada pelo auxiliar permanente Cláudio Caçapa, conversou com o grupo e conversou em particular com alguns líderes como Marlon Freitas e Alex Telles. Então, o David Ancelotti já está no Rio de Janeiro, já esteve no CT e hoje comandará como treinador a primeira atividade à frente do Fogão. David Ancelotti, que fala, claro, italiano e mais 4 idiomas, espanhol, inglês, alemão e francês, desenrolou, como a gente diz aqui na gíria no Rio de Janeiro, muito bem também no português, falando com a torcida por intermédio da Botafogo TV. Confira. Oi, torcida de Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também um primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade, e a gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Pois é, galera, foi fácil compreender o que disse David Ancelotti, espero que ele consiga entender muito bem aqui também o nosso português, e a entrevista coletiva do novo treinador deve ficar para amanhã na sala de imprensa do estádio Newton Santos. A coletiva dele não será hoje, deverá ser amanhã, mas quando tivermos a informação concreta, novidade, trago aqui para vocês. Antes de continuarmos, eu peço, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Galera, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Pois é, David Ancelotti, um estudioso, quem começou a pesquisar mais a respeito do novo técnico do Botafogo na internet, já pôde identificar que ele sabe muito de futebol. David Ancelotti, que começou como preparador físico com o pai lá no PSG, passou pelo Bayern de Munique, virou auxiliar técnico, virou auxiliar principal de Carlo Ancelotti, foi fundamental em conquistas, no plural, de Champions por parte do Real Madrid, com Carlo Ancelotti como treinador, David Ancelotti como braço direito do pai, trabalhando muito, dando ideias. O David Ancelotti também comandou diversos treinamentos lá no Real Madrid, ele entende muito de futebol, isso já não é novidade. Quem está estudando o David Ancelotti percebe que ele sabe muito de bola, mesmo sendo muito novo, tem apenas 35 anos. Temos um ponto que eu venho trazendo aqui, que é o seguinte: gestão de grupo, muito novo. Primeiro trabalho com um clube que defende o título brasileiro, defende o título da Libertadores. Estava vendo até ontem o excelente vídeo da Tati Mantovani, no canal dela, Tati Mantovani, ela que é correspondente da TNT, e ela falava sobre o David Ancelotti conversar com atletas, ele lidava no Real Madrid com jogadores que não entravam, com jogadores que tinham menos oportunidades, e aqui tem um detalhe, porque geralmente o auxiliar
é parceiro desses jogadores que têm menos tempo. Treinador de futebol, isso é muito parecido em qualquer clube do mundo, do Real Madrid até o Ibis, com todo respeito, o Ibis que se orgulha de ser um dos piores times do mundo. O treinador tem aqueles 11, na Europa até menos, porque tem muita variação, então você nunca tem um time titular, mas tem 12, 13, 14, 15 titulares. Mas o treinador, falando aqui no popular, tem aqueles 11 amigos, tem os 10, 11 que vão para o banco, que ficam razoavelmente satisfeitos, os que entram ficam mais satisfeitos, os que não entram não tanto, e a galera que sobra, os jogadores que não ficam nem de sobreaviso, mas que estão no elenco, insatisfeitos com o treinador. E o técnico tem que gerir muito bem esses egos, tem que gerir muito bem um grupo cheio de jogadores qualificados. Imaginem no Real Madrid. Quem se aproxima muito de todo e qualquer jogador? O auxiliar. É o auxiliar que conversa para que o jogador entenda aquilo que tem que evoluir, ou então para que o jogador compreenda que naquele momento o time joga de outra forma. O auxiliar consegue circular, consegue lidar com o capitão com camisa 10 e também com a última opção para defesa, o quinto reserva da zaga. O auxiliar geralmente consegue conversar com esse jogador tendo uma boa relação, porque é auxiliar. Quando passa a treinador, a situação fica diferente naturalmente em qualquer clube. Então, é nesse aspecto que a gente vai entender se o técnico agora, David Ancelotti, tem condição de gerir o grupo do Botafogo. É claro que eu estou aqui sintetizando, tem alguns aspectos envolvidos nisso, até que eu vivi no futebol também numa escala muito menor, em divisões inferiores aqui no nosso futebol brasileiro, em campeonatos estaduais e tudo mais, mas o que eu quero dizer é, o auxiliar tem um tipo de relação com os jogadores e o treinador tem outra, e o David agora é treinador do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e um dos maiores clubes do mundo, que acabou de vencer, por exemplo, o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes, a maior vitória de um não europeu dentro da competição, já que o Fluminense foi eliminado ontem na semifinal pelo Chelsea, fez uma boa partida, venceu a Inter de Milão, Flamengo fez uma boa partida, venceu o Chelsea, mas o nível de enfrentamento contra o PSG é completamente diferente. Paris Saint-Germain, que venceu na final da Champions a Inter de Milão por 5-0, é o atual campeão francês, atual campeão da Copa da França, atual campeão da Champions League e semifinalista da Copa do Mundo, enfrenta hoje o Real Madrid, ex-clube do David Ancelotti. Botafogo com uma vitória espetacular que vai ficar marcada para sempre. Então vamos aguardar agora o trabalho. Eu torço muito para que dê certo, porque o David Ancelotti é um jovem com muita ambição, querendo vencer muito com a camisa do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e, claro, na carreira também. Lembrando que Carlo Ancelotti, pai dele, é o técnico da seleção brasileira, um dos mais vitoriosos treinadores da história do futebol. Pois bem, galera, falando agora a respeito de Roberto Firmino, ontem o Jorge Nicola informou que o Botafogo negocia com um atacante brasileiro que atua no Al Ahly, um dos 4 grandes da Arábia Saudita. Tem um gigante Al Ahly lá no Egito, que faz um clássico maravilhoso com o Zamalek, por exemplo, são 2 grandes clubes do Egito, mas na Arábia Saudita, 4 gigantes também, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahly. E o Roberto Firmino está no Al Ahly, tem contrato até o meio do ano que vem. E o Nicola disse que o Botafogo conversa com um atleta. A galera foi apurar, veio informação dando conta de que o Botafogo não tem nada com o Roberto Firmino, só que depois, em live, o Nicola disse que o Botafogo conversa sim com o Firmino, que o próprio Nicola tem ótima relação com algumas pessoas que gostam dele, disse que chegou até ele a informação, Nicola, não posso falar muito, mas o Botafogo negocia com o Roberto Firmino. Aí o Nicola perguntou, opa, como assim? Então reiteraram, o Botafogo conversa com o Roberto Firmino, não posso falar muito, porque senão vão descobrir quem eu sou, eu dei a informação. O Nicola entrou em contato com o Botafogo, entrou em contato com pessoas na Arábia Saudita e o que ele sabe é que o Roberto Firmino quer sair da Arábia Saudita. Embora ele tenha contrato, o Al Ahly não utilizou o Roberto Firmino no último campeonato nacional. Preferiu inscrever o Galeno e deixou o Roberto Firmino apenas
para a Champions Asiática. Só que Roberto Firmino arrebentou na Champions, o Al Ahly foi campeão e ele ganhou muita moral por lá, aos 33 anos, e queria até voltar para a Inglaterra. Ele que é ídolo do Liverpool, jogou muito em 2019, ele fez o gol lá no título no final do ano, 1-0 para cima do Flamengo. O Liverpool tem sim o Roberto Firmino como um grande ídolo e ele pensava em voltar para a Premier League, só que não chegou proposta. E segundo o Nicola, o Botafogo tem isso como trunfo. Não há proposta da Inglaterra e a aproximação pelo fato do David Ancelotti ser treinador agora do Glorioso com a seleção brasileira visando Copa do Mundo em 2026 nos Estados Unidos. E tem que ser realmente muito bem conversado e muita coisa tem que atrair o Roberto Firmino, que segundo informações ganha 10 milhões por mês, 10 milhões de reais por mês lá na Arábia Saudita. O Botafogo, nenhum clube brasileiro tem condição de pagar isso, ele teria que reduzir muito o salário, mas o Alex Telles também ganhava muito lá na Arábia Saudita, no time do Cristiano Ronaldo, e aí por questão de número de estrangeiros, ele saiu do Al Nassr e veio parar no Botafogo, e está muito feliz aqui. Liga para ele, Telles, fala com o Roberto Firmino, vai que a situação avança, mas o Botafogo teria que negociar também com o Al Ahly, já que o Firmino tem contrato até o meio do ano que vem. Será que o Al Ahly vai querer contar com o Firmino no Campeonato Nacional ou ele vai ficar jogando só Copa lá na Arábia Saudita? Para ele é muito bom estar em atividade visando a Copa do Mundo, tem muito futebol, 33 anos, então tem muita condição sim de contribuir com a seleção brasileira e claro, com o nosso fogão. Vamos torcer para que isso dê certo, mas o Botafogo segue negando, assim como negou também a compra de um terreno na região do Parque Olímpico, região do Rio Centro, Barra da Tijuca, mas o Botafogo tem a intenção de construir um estádio, sim, e se em algum momento houve uma pressão para cima da prefeitura para que o Botafogo pudesse agilizar várias questões, para que pudesse melhorar o estádio Newton Santos, agora a intenção é, de fato, construir um estádio. Lá atrás, há 2 anos, pouco mais de 2 anos, houve conversas entre John Textor, junto com Durcésio Melo e o Eduardo Paes. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro prometeu algumas coisas ao Botafogo, isso não foi para frente. Depois o prefeito fez vídeo até na frente do Newton Santos, mas pouca coisa andou. O Glorioso, da maneira que dá, faz o estádio melhorar, sim. O Newton Santos era um antes da implementação da SAF, hoje é outro, mas o Botafogo hoje, não sei como isso vai ser daqui para frente, principalmente com as informações que saíram agora, que acabam mexendo com as estruturas e com toda a politicagem. Mas o Botafogo tem a intenção de construir um novo estádio. Fabi, 25, 30 mil torcedores? Não sabemos, mas a verdade é também que a torcida pode chegar junto, a torcida do Botafogo sempre deu show e a nossa média de público precisa melhorar, porque não está tão boa no ano de 2025, independentemente de qualquer coisa, o Fogão é campeão brasileiro e da Libertadores. Nossa média de público precisa aumentar. Eu não sou de cobrar torcida, nada disso. Cada torcedor sabe o que faz e eu entendo que a torcida do Botafogo é maravilhosa. Mas a média de público nós sabemos que pode melhorar bastante. Então o Botafogo tem a ideia, não sei se vai ser no médio ou longo prazo, muita coisa tem que acontecer para o estádio ser aqui perto, no caso aqui região do Parque Olímpico, tem que melhorar bastante também a questão de transporte, o metrô tem que chegar, hoje só chega ao Jardim Oceânico, aí com o metrô e o BRT já atendendo como atende, com outras pessoas vindo também em veículos particulares, tudo pode melhorar, mas projetos precisam sair do papel para que tudo isso aconteça. Vamos analisar, vamos apurar e identificar o que pode acontecer daqui para frente. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Sábado, 18h30, tem Botafogo e Vasco, na verdade, Vasco e Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília. E eu estarei na transmissão do Premier com o Charla. Isso mesmo, Premier com o Charla Podcast. Então, Premier com o Charla, estarei comentando o jogo Botafogo enfrentando o Vasco da Gama na volta do Brasileirão. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!